Eu, por uma questão de justiça, quero aqui comentar a posição assumida não só pelo editorial da Zero Hora de ontem, que eu li na íntegra, que não levou o PT para compadre, não, mas fecha dizendo, os políticos oportunistas que estavam no governo até ontem, agora se dizem os defensores da moral, do bom costume, e pularam para o outro lado, naquele velho princípio de que os ratos abandonam o navio mediante qualquer problema, não é nem que está afundando. E quero também dizer que lá no Rio Grande do Sul, tanto o jornal Pioneiro, Timoneiro, tanto o Jornal do Comércio, o Jornal Sul, todos têm tido uma postura naquela visão de que não aceitam e não entendem aqueles que, de forma oportunista, têm um discurso num dia e o outro discurso no outro dia. Por exemplo, quantas vezes, senadora, eu fui aqui chamado para ir a ministérios para receber benefícios para a área eleitoral desse ou daquele deputado ou senador. Eu digo, não, eu não vou lá, podem ir, porque eu tenho aqui missões a cumprir aqui e tal. E voltavam de lá elogiando e muito a presidenta Dilma e os nossos ministros. Agora, eles viraram um diabo e eles viraram um santo. É isso que eu não concordo. Pois vejam bem, eu vou ler na íntegra aqui o jornalista, articulista, radialista, escritor Juremir Machado da Silva, do Correio do Povo. O título do editorial dele: O dia da vingança chegou. Aí ele diz, na linha de Vossa Excelência, senadora Fátima, o jornal New York Times diz que uma gangue vai julgar Dilma. Exatamente o que a senhora falou. Olha, palavras do jornalista, articulista, poeta e escritor, que eu tenho o maior respeito lá, Juremir Machado da Silva. Pois ele diz, o francês Le Monde afirma que Michel Temer é um especialista em intrigas palacianas. E ele vai dizendo, o Tre Guardião fala em uma ruptura institucional. Aí ele diz, quando o FHC, Fernando Henrique Cardoso, doou dinheiro no PROER para salvar bancos privados, a direita brasileira não pediu a sua queda. Dilma cometeu o quê? Diz ele. Dilma cometeu o crime de mandar banco público adiantar dinheiro para programas sociais. Aí está a gravidade? Esse é o crime? Aí ele diz, o PT cometeu os crimes, vou ler tudo aqui, envolveu-se, atolou-se na corrupção, mas se o crime mais grave, do ponto de vista da oposição, foi de um dia ter apontado o dedo para os outros e gritando, corruptos, corruptos, vocês são corruptos. Se tivesse entrado no clube sem moralismo, com certeza não seria cobrado e poderia fazer o que bem entendesse. Olha que ele não está levando o PT para compadre. A agravante são as 3 vitórias consecutivas do PT e a possibilidade de uma quarta. É que eu complemento. Isso eles não aguentam. Defesa do petismo corrupto, diz ele com pergunta, nada mais simplificado. Ataque ao mobilizador associado a uma gangue, fora todos, seria o mais justo. Quem se alia com Eduardo Cunha, aí ele começa a aprofundar os comentários deles. Quem se alia com Eduardo Cunha não merece confiança. O interesse para combater a corrupção é no mínimo. A vibração é com outra coisa. Chegou o dia da vingança contra o petismo no governo. É isso que eles querem. É uma vingança contra o PT. Dia da revanche. Aí, senadora Fátima Bezerra, presta atenção no que ele diz agora. É o dia da revanche do quê? Contra as cotas para os pobres, negros e índios. Contra a Bolsa Família, que eles não aceitam. Está escrito aqui, não é a palavra do senador Paim, está escrito aqui. Pobre agora anda até de avião. Aí ele diz aqui, é isso que eles não aceitam. Minha Casa, Minha Vida e outras propostas. Eduardo Cunha é o instrumento da cleptocracia que esfrega as mãos. A mídia prepara-se
para... Aí a palavra é dele, não é nossa. A mídia prepara-se para emplacar mais um golpe. Dilma será julgada por umas coisas, mas vai ser condenada por outras? Impeachment é um instrumento legal que permite a um tribunal político condenar ou não a presidente da República sem provas? Estamos no falso parlamentarismo ou no presidencialismo de mentirinha? O impeachment será um voto de desconfiança? O Supremo Tribunal Federal vai lavar as mãos? Fez essa injustiça? É o que ele pergunta aqui. Marco Aurélio Melo será o único ministro capaz de se opor ao militarismo, ele diz aqui, de Gilmar Mendes e ao medo dos demais? As ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber só dizem, acompanha o relator, estou lendo aqui o artigo do articulista. Ao menos não se pode mais acusar os ministros indicados pelo PT de petismo. Toffoli foi fagocitado, se diz ele, por Gilmar. Facchini tem medo de ser chamado de governista. Vota todos contra Dilma. A julgabilidade do STF é um só palavrão. Estou lendo o artigo dele. No domingo, tudo começa em alto estilo com o voto de Abel Galinha. Na sequência, centenas de investigados por corrupção tentarão derrubar uma presidente que não é ré. Olha como é que ele termina. Tentarão julgar uma presidenta que não é ré em qualquer processo judicial e em relação à qual não se provou até o momento qualquer ato de desonestidade. A verdade precisa ser dita. Eu poderia vibrar. O PT vai se ferrar, o PT se ferrou, mas tenho um compromisso com a minha consciência. Só digo o que penso a ser verdade. A verdade está na capa do New York Times. Uma gangue é que vai julgar Dilma. Esse jornalista é um cara muito sério. Pode ver que não levou o PT para compadre, mas ele condena veementemente o impeachment da forma que está sendo feito. E ele termina dizendo, olha, eu não sou de me emitir. A frase final é essa, ele diz, fico com o New York Times. A verdade está na capa do jornal. Uma gangue vai julgar Dilma. Acho que ninguém quer ser gangue. Por isso, eu tenho esperança que os deputados, depois de tudo isso, vendo inclusive pessoas de conceito nacional e internacional, no mundo todo, são os artistas, não é só no Brasil, parece ter um movimento semelhante àquele, na época que eu participei da libertação de Mandela, ou movimentos como aquele que eu participei de garantir a democracia no Brasil, que o combate à ditadura, estou com 66 anos. Eu acho muito interessante nesse momento essa juventude que está indo nas ruas, defendendo a democracia e contra o impeachment. Acho bonito, mais do que nunca, de ver os artistas, aqueles que atuam na cultura, os intelectuais, os setores mais representativos da sociedade organizada, se mobilizando e dizendo não ao impeachment, viva a democracia. Ô, senador Paim, eu queria parabenizar, claro, né, por mais essa reflexão que Vossa Excelência acaba de fazer, inclusive ressaltando aqui a matéria do New York Times, porque eu acho que é uma matéria que merece, sim, né, ser lida, né, com muita sensibilidade e com muita seriedade e perspicácia nesse exato momento pelo povo brasileiro. Queria também, me associando ao discurso que Vossa Excelência acaba de fazer, ao seu registro, também aqui, mais uma vez, aqui chamar a atenção da sociedade brasileira para a matéria que está no Estadão de hoje, quando o presidente nacional do nosso partido, Rui Falcão, afirmou, né, que o vice-presidente Michel Temer e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, abre aspas, palavras do presidente nacional do PT, acenam com a expectativa de que o combate à corrupção seria interrompido, fecha aspas, caso seja aprovado o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Segundo Rui Falcão, Temer e Cunha comandam um golpe
e tentam convencer parlamentares e dirigentes partidários a votar a favor do impedimento de Dilma, utilizando, entre outros argumentos, a tese de que o combate à corrupção no país será, entre aspas, barrado em um eventual governo PMDBista. Abre aspas, fala o presidente nacional do PT, Rui Falcão. É de se supor que muitos alimentam a ideia de que o combate à corrupção, que vem sendo feito implacavelmente pelos nossos governos, mas que há de continuar em respeito ao Estado democrático de direito, sem espetáculo e seletividade. Há uma expectativa que muitos acenam com ela, de que o combate à corrupção será interrompido, barrado. Isso é um dos motivos sinistros que se escondem através do golpe, além da vontade de poder, além da troca de cargos, fecha aspas, afirmou o presidente do PT em entrevista coletiva à imprensa na tarde de ontem. Ou seja, o alerta que o presidente nacional do PT, Rui Falcão, fez em entrevista coletiva à imprensa ontem, de que motivos sinistros estariam por trás dessa conspiração golpista, e um desses motivos sinistros, né, por isso que a palavra sinistro, pelo perigo que isso tem, pela gravidade que isso tem, seria que no eventual governo PMDBista, com seus parceiros, PSDB e DEM, com os golpistas, a Operação Lava Jato passaria exatamente por uma Operação Abafa. Paim, Rui está se associando ao sentimento que o jornalista traz hoje nas páginas do New York Times. Jugemiro Machado da Silva faz o comentário das páginas do New York. Exatamente, perfeito. Né? Do New York Times. Agora, eu quero ainda aqui acrescentar que nessa mesma entrevista, o presidente nacional do PT coloca que não acredito que os parlamentares brasileiros se deixem levar pelas pesquisas feitas por encomenda, por falsas tabelas que antecipam resultados, estimulando até que alguns se sentem na cadeira antes da hora. Cuidado com o efeito Fernando Henrique, revelando uma certa empáfia, uma certa arrogância e não escondendo o desejo de ter o poder pelo poder, mesmo que seja a qualquer custo. Fecha aspas, afirmou o presidente nacional do PT, Rui Falcão, em entrevista coletiva à imprensa ontem. Mas devolvo a palavra a Vossa Excelência. Como é o nome do jornalista que publicou esse artigo, senador? Seríssimo Jugemiro Machado da Silva. Ele pode ver que ele não faz nenhum agrado ao PT, de maneira mas nenhuma. ele é duro em relação a querer apiar uma presidenta sem ter nada de prova. Pois é. Aí ele diz... termina dizendo, como diz na New York Times, vai ser julgado por uma gangue, que essa gangue moral tem sobre a presidenta. E aqui me permita que eu diga agora, eu que li aqui o artigo, e ele fez algumas considerações sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas deixa que eu diga que ontem eu assisti o tempo todo o julgamento das ações no Supremo Tribunal Federal. Sim. E eu achei muito positiva a decisão final, que diz o seguinte, porque estão tentando, minha querida presidenta, no exercício aqui, é misturar a presidenta Dilma com a Operação Lava Jato, com Petrobras e com o Mensalão. A presidenta Dilma não tem nada a ver com isso. Investiguem tudo e doa a quem doer. E o que disse o Supremo ontem? Só poderá ser usado para esse julgamento do impeachment, para o impeachment, aquilo que eu respondi ontem aqui a um senador. Os que estiverem nos autos do processo, ou seja, é decreto e as ditas pedaladas. Só isso, porque o resto... Olha, quem entrou com o pedido de impeachment, permita essa reflexão, quem entrou com o pedido de impeachment, se eles achassem que a presidenta Dilma estava envolvida, quer seja na Petrobras, quer seja na questão do Mensalão, quer seja na questão da Lava Jato, eles não teriam botado na peça?
Claro que teriam, porque queriam o impeachment dela. Só não botaram porque sabe que ela não está envolvida. Só entraram com a história do decreto e a questão da dita pedalada que 16 governadores fizeram e centenas de prefeitos fizeram. Eu quero apenas reafirmar essa posição, que eles só não entraram, senão estaria no processo. E o que disseram os ministros do Supremo Tribunal Federal ontem, de forma correta? O que não está na inicial, o que não está no processo, não poderá ser usado como instrumento de aprovar ou não o impeachment. Com isso, não adianta o discurso que alguns dão aqui, não, porque Lava Jato tem mais que a polícia investigar. A polícia veio para isso. A Polícia Federal, no Direito Público, investiga em tudo e doa quem doer. Essas listas enormes que estão aí, investiguem um por um das listas. O que não dá é querer misturar a presidenta, que até os autores do processo de impeachment não colocaram, porque eles sabem que não tem nada contra ela. Senador Paim, me permita ainda, é de uma gravidade tão grande, é de uma violação à Constituição tão grande, né, o que os golpistas estão tentando fazer, que, como Vossa Excelência muito bem colocou, o pedido de impeachment contra a presidenta Dilma não tem nada a ver com Lava Jato, com Passadena, absolutamente nada a ver com isso. Né? Pelo contrário, a presidenta liberou o Ministério Público, o Ministério da Justiça, para investigar tudo. Tudo. E todos nós sabemos da postura republicana, séria da presidenta. Sabemos, inclusive... Polícia Federal. Que sabemos, inclusive, que o descontentamento e a raiva do Eduardo Cunha, a raiva essa que depois se transformou em vingança, se deve, inclusive, ao fato de não ter contado com ela enquanto presidenta para manter os apaniguados dele lá na Furnas, né? Furnas que tem a ver com a famosa lista de Furnas, né? Etc. e tal. Mas o que eu quero colocar é que a violação à Constituição é de tal forma, tão escancarada, tão escandalosa, que nesse exato momento, um pedido de impeachment que não se sustenta do ponto de vista jurídico, que não se sustenta do ponto de vista político, moral, e eles, né, estão agindo como se nós vivêssemos num regime parlamentarista, senador Paim. É o que o jornalista fala aqui. O parlamentarismo é um presidencialismo de Araque. Exatamente, como se nós estivéssemos num regime parlamentarista, onde no regime qualquer crise social ou econômica, qualquer crise derruba tudo. Derruba tudo, diferente do presidencialismo. Presidencialista, né? Ora, no regime presidencialista não se tem conhecimento na história da humanidade que no regime presidencialista... Não tem voto de desconfiança. Não tem voto, por quê? Porque não tem conhecimento de presidente que tenha caído por crise de popularidade, por dificuldades no governo, etc, etc. Aliás, dificuldades no governo, em grande parte, fruto da irresponsabilidade de boa parte da oposição, combinado, claro, com os reflexos da crise mundial do capitalismo que começou exatamente em 2008. Por isso, senador Paim, que infelizmente o que está acontecendo nesse exato momento no Brasil, ou seja, o pedido do impeachment do Miguel Reale Júnior e etc., na verdade, isso não passa de um embuste, de uma farsa, né? E, portanto, de um golpe. E os que simplesmente defendem esse pedido de impeachment merecem sim, né, serem taxados, merecem sim ser julgados pela história como embusteiros, como farsantes e como exatamente golpistas, porque é disso que se trata, infelizmente, querer, né, violar a Constituição. Mas volto a dizer, Paim, eu tenho muita esperança de que, repito, mas muita mesmo. Eu acho que o povo brasileiro vai, se Deus quiser, evitar esse golpe. Eu concedo a palavra, devolvo a palavra a Vossa Excelência para Vossa Excelência concluir mais uma bela reflexão que faz nesta sexta-feira. Eu concluo dizendo que talvez o governo Lula e o governo Dilma está sendo atacado de forma tão, eu diria covarde até, pela violência, pelo que fizeram, não de errado, mas o que fizeram de bem. Tem muitos que não aceitam
as estradas do Brasil lotadas, porque a maioria do nosso povo hoje tem carro. Grande parte do nosso povo tem carro, e não tinha antes. Os aeroportos, nós que viajamos muito pelo nosso ofício, quase todos lotados. O nosso povo agora já anda de avião. Nós, quando assumimos o governo, o salário mínimo fazia greve de fome. Aqui nos plenários era $60. Foi para em torno de $300 e passou a ter aumento real todos os anos. O número de pobres que chegaram à universidade. Com certeza. Não tinha a mínima chance. Hoje tem até salário e permanência, que é uma ajuda permanência correspondendo hoje a mais ou menos R$800 para os mais pobres. Hoje, nós temos uma política de cotas que não é só para negros, como algum tento de dizer, e eu sou negro, e eu fui um dos relatores da política de cota, é para negros, brancos e índios pobres, que é misturado a cota social com a etnia e a raça. É isso que muita gente não está aceitando. E eles falam do desemprego. Pois bem, nós, quando pegamos o país, nós tínhamos em torno de 12 milhões de desempregados. Geramos mais de 20 milhões de empregos. Agora, com a crise, que Vossa Excelência lembra muito bem, que vem dos outros continentes, um dia chega aqui. E bateu aqui, que tenhamos perdido 8 milhões, que queremos recuperar, e claro, e por isso fizemos uma série de programas e debates aqui no Congresso em relação à taxa de juros, e queremos mudar a política econômica, mas geramos 12 milhões de empregos a mais do que eles tinham, ainda hoje, apesar da crise. Por isso, eu digo que o ataque talvez tão duro, e às vezes diz, não, mas o PT não gosta da classe média, bobagem, bobagem. Nós sempre tivemos o maior carinho, trabalhamos, interagimos com a classe média brasileira. Pode ser que lá os 1% dos mais poderosos do país não goste, mas nós optamos. O PT fez o governo da presidenta Dilma e do governo Lula fez uma opção de atender aqueles que mais precisam, dos miseráveis, os pobres e, naturalmente, dentro do possível, atendendo às reivindicações da classe média. Por isso, eu fico com a frase que Vossa Excelência usou na tribuna por 2, 3 vezes. Nós, se em cada país onde a democracia impera no mundo, com uma crise econômica ou social, a saída for atingir, baquear, atacar, ferir a democracia, que é o sistema, para mim, mais adequado, mais correto. Ninguém inventou no mundo um sistema melhor que a democracia. Então, viva a democracia, vamos torcer que essa questão do impeachment resolva-se de uma vez por todas lá na Câmara dos Deputados e vamos voltar à atividade normal aqui, fazendo políticas para o interesse do povo brasileiro. Muito obrigado, presidente.